Olá, bom dia, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estar vivo, é você, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, seu dislike, tem dado seus feitos, seus comentários. Continue fazendo mesmo. Passe para um amigo, para que o meu canal possa crescer. Meu muito obrigado a todos os 267 amigos que estão inscritos no meu canal. Muito feliz, estou muito feliz mesmo, né? Quero aqui agradecer especialmente a todos aqueles que estão sendo, vamos dizer assim, cooptados, né, pela minha irmã Maria, que faz um trabalho belíssimo, né? Ela, com os amigos dela, ela convida para se inscrever no meu canal. Muito obrigado mesmo. Se você não souber se inscrever, porque muita gente diz que vão se inscrever, mas não sabe. Gente, não fique envergonhado. Peça para um amigo, para uma amiga. Olha, eu quero me inscrever no canal desse Dr. Antônio Martins de Farias, mas não sei. Vá lá e não esqueça de apertar o sininho. Você apertando o sininho, você recebe toda segunda, toda quarta, toda sexta os meus vídeos. Ok, gente? Olha, muito obrigado mesmo. Estou muito feliz por isso. Eu deixo aqui no embaixo o meu e-mail, o meu telefone, o meu blog. Qual a vantagem de você acessar o meu blog? É você ler de segunda a sexta um assunto novo. Um assunto novo sobre política, sobre economia, sobre direito, enfim, sobre qualquer assunto. Qual é a vantagem? Mantermos atualizados, né? Diariamente eu leio os jornais do país e faço uma varredura nas notícias e trabalho com aquilo que eu acho que é mais importante, né? Nós estamos num momento de efervescência política, um governo que sai, outro que entra, graças a Deus, então tem sido costumeiramente falado sobre política, mas uma hora dessa eu falo sobre direito. Bem, hoje eu vou falar, primeiro eu quero aqui deixar um registro, né? Esse vídeo ele vai ser baseado num artigo, né? Um artigo de uma moça de São Paulo chamada Renata Cafardo. Ela publica excelentes assuntos, né, sobre educação. Ela fala sempre sobre educação. Ela é uma pessoa que eu gosto muito, porque ela sempre está ligada a um assunto que me domina. Eu sou apaixonado por educação. E ela enfoca, bom, esse assunto o artigo dela foi publicado no dia 6, né, de novembro de 2022, portanto, há uns 3 dias, a segunda-feira, eu acho, foi na segunda-feira, segunda-feira. E o título diz assim, haverá MEC, né? Porque a gente está vivendo num momento que se discute quem será os ministros, quem vai substituir quem, quantos ministérios vão ser criados. Pelo menos a gente tem uma certeza, o ano que vem haverá um ministro da Educação, né? Porque o governo Bolsonaro, ele destruiu o MEC, ele não criou nada, ele não fez uma política, não tem uma política que assim, fez alguma coisa pela educação. Porque ele ficou uma troca de ministro, troca, um que não sabia falar português, o outro que não sabia escrever, o outro que falsificou o currículo, o outro que foi preso por corrupção, enfim, o governo Bolsonaro, e teve a pandemia, ele não teve uma política sequer para melhorar a educação. Não teve. Infelizmente, tomara que o governo de Lula, né, coloque no Ministério da Educação uma pessoa com competência e que realmente invista nesse setor. Porque a gente precisa entender o seguinte, nas universidades públicas, eu acho que o Brasil é bem conceituado. Nós temos faculdades públicas que estão entre as 10 melhores ou entre as 50 melhores do mundo. Mas não é só a universidade. O Brasil precisa de investir no ensino básico, aquela creche. Mas isso é competência das prefeituras. Sim, mas sem o governo federal precisa ter iniciativa, né, para auxiliar os prefeitos, para auxiliar os governadores, chamar essa turma e dizer, gente, vamos investir em educação, na educação básica, porque os nossos alunos, nossos jovens, eles estão saindo lá com seus 17, 18 anos, que os meninos são obrigados a estudar até 17 anos. Eles com 18 anos são analfabetos, eles não sabem escrever, eles não sabem interpretar um texto, eles não sabem, se você fala uma palavra muito difícil, eles não sabem o que é um dicionário. Isso é deficiência do ensino. Então é preciso que as escolas, os municípios, né, os estados e a União trabalhem em frente, em luta, para a gente acabar com essa deficiência da nossa educação, né?
É interessante porque nós tivemos a questão da pandemia, né, que a pandemia, né, ficamos 2 anos sem escola. Ah, porque o Bolsonaro disse assim, porque mandaram fechar tudo, foi o STF. Não, o STF não atrapalhou o Bolsonaro, tá? Em nada, eu repito isso. O Bolsonaro não atuou porque não quis, ele não se reuniu com o governador, ele não se reuniu com os prefeitos, né? Ele podia chamar 27 prefeitos das principais, pelo menos das principais capitais, 27 governadores, não sei se dá para reunir num dia só, mas chamasse uma semana os prefeitos, na outra governador e conversasse. É o que Lula tem que fazer. O Lula tem que fazer agora é conversar com a sociedade. E quem são os representantes da sociedade? Os prefeitos, os vereadores, né, os governadores. Tomara que ele, a partir de janeiro, o presidente Lula, né, comece a conversar e implementar políticas, principalmente na área da educação. Porque esses 2 anos, essas crianças que ficaram fora da escola, nesses 2 anos de nossas escolas fechadas, elas foram, na época adequada, a gente tem um atraso muito grande. Segundo especialistas, inclusive essa autora a qual me refiro, essa Renata Cafardo, né, que o meu vídeo é em homenagem, com referências tiradas do texto dela, né, ela disse que tem levaremos, né, de 10 a 20 anos para recuperar. Então é uma geração perdida. Uma geração de brasileiros que estão hoje com uns 2, 3, 5 anos, que é uma geração perdida. Gente, nós vamos jogar quantos milhões de brasileiros, desculpa o termo, é difícil, mas vamos jogar no lixo, porque uma sociedade de analfabetos é uma sociedade que não tem futuro. Vocês estão percebendo a estupidez, né, do povo brasileiro. O povo brasileiro, o meu tema de quarta-feira, o meu vídeo foi a divisão do povo brasileiro. Mas o povo brasileiro está dividido por quê? Pela estupidez. As pessoas falam palavrões, não sabem mais respeitar ninguém. Tudo isso, gente, foi falta de educação. Né? Eu estava vendo um comentário que essa semana, né, rolou uma fake news, uma notícia falsa, de que o presidente Bolsonaro, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que tomará posse no dia 1º de janeiro de 2023, né? Ele disse que ele estava muito doente, estava internado no INCOR e que ele ia morrer. E uma pessoa com um nível cultural universitária, ela disse assim, poxa, se Lula morrer, quem assume é a Dilma, gente. Dilma não disputou cargo, Dilma não é senadora, não é deputada, não é vice-presidente. Como é que Dilma vai assumir? Se Lula morrer, assume o vice-eleito, que é o senhor Geraldo Alckmin. Mas é uma pessoa, gente, isso é analfabetismo político e que corrobora com a minha ideia de que a educação é fundamental. A gente precisa de educar esse povo. A gente precisa de levar, não é criar mas você está sugerindo mais um currículo, não, mais uma matéria nas escolas, não. Mas nós temos que encontrar um caminho, os diretores de escolas, os professores, o pessoal da educação, isso é uma ideia, deixa eu registrar aqui, que essa ideia também é do professor Marco Antônio Villa, né, de São Paulo, historiador de grande nome, de grande prestígio, do qual sou admirador, pela sua obra, né, pelo que ele publicou, de livros, né, de pesquisa que fez pela história e pelo serviço que ele prestou ao Brasil, né, com belíssimos livros, né, de história. Então ele também acha, e eu concordo com ele, assumo a ideia dele, que é ensinar a Constituição nas escolas. Temos que encontrar um meio. A Constituição ela pode entrar junto com a aula de história, ela pode entrar junto com a aula de ciência não, mas ciência no meio ambiente, por exemplo. Vamos trabalhar o meio ambiente, podemos lá pegar o artigo 225 da Constituição, porque não é dar uma aula de direito constitucional, mas é mostrar a essas crianças a importância de uma Constituição. Para quando chegar uma situação dessa, uma pessoa que é universitário, que tem, lá, exige que ponha um DR atrás do seu nome, né, antes de seu nome, e dizer uma coisa dessa, dizer, olha, se o Lula morrer, quem assume é a Dilma. Gente, a Dilma Rousseff não pode assumir nenhum cargo eletivo. Ela pode ser prefeita de Porto Alegre em 2024, ela pode disputar a eleição em 2024 ou em Minas Gerais, ela pode ser senadora, deputada federal ou até presidente da República em 2026, quando ela disputar uma eleição.
Agora, jamais a Dilma vai assumir um cargo eletivo. O cargo de vice-presidente da República é eleito junto com o presidente da República. Quando você vota no Bolsonaro ou vota no Lula, você está votando automaticamente no vice-presidente. Né? Eu me lembro que quando foi dado o impeachment da Dilma, foi votado o impeachment da Dilma, diziam que o Michel Temer assumiu, disse, mas eu não votei em Michel Temer, Michel Temer não foi eleito, Michel Temer não tem voto. O Michel Temer teve a mesma quantidade de votos que teve a Dilma, porque ele é eleito automaticamente. Quem vota a presidente Dilma votou no Michel Temer. Quem votou em Bolsonaro votou lá no Braga Neto. Quem votou no Lula agora, votou automaticamente no vice Geraldo Alckmin. Então, se acontecer alguma coisa com o presidente Lula, que tomara que não, quem assume primeiro é o vice-presidente Geraldo Alckmin. Se o Geraldo Alckmin também não puder assumir, assume o presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara não puder, assume o presidente do Senado e, por último, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Não vai aparecer nenhum de fora, de 1º de janeiro a 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2026, quem vai governar o país serão essas pessoas. O presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do STF. Sejam eles quais forem, doravante. Não vai entrar nenhuma pessoa de fora para assumir esse cargo. Mas as pessoas estão dizendo. Então, porque isso é a falta de educação. Né? A falta de educação não é falar palavrão. Não, quem fala palavrão, né, quem xinga é falta de conhecimento, porque quando você tem conhecimento, você mesmo tendo alguém discordando de você, você compreende que ele tem uma tese, que ele tem uma teoria, que ele também tem razão. Quando eu critico Jair Bolsonaro e as pessoas me criticam, elas sabem que eu tenho outra teoria, eu deixei outra variável, a outra possibilidade, porque a verdade não existe. A verdade não, a verdade absoluta, a prova absoluta não existe, gente. Mas a gente tem que respeitar pelo menos o mínimo para que a gente possa compreender como funciona. A educação com a gente. Qual é o resultado dessa democracia que nós vivemos? Tivemos eleições, cujo resultado demonstrou que o ex-presidente Lula foi o vencedor e o Jair Bolsonaro foi o perdedor. Cabe o que? A nossa educação reconhecer que o presidente Bolsonaro pode ser candidato em 2026 com uma nova proposta ou com a mesma proposta, se ele achar conveniente, submeter esse nome ao povo numa nova eleição, ser vencedor ou ser derrotado. Ao presidente Lula, cabe ao presidente Lula reconhecer que venceu e terá muita responsabilidade a partir de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2023. Governar para o povo e pelo povo. Isso é educação. Agora, ir para frente de quartel, pedir intervenção federal. Qual é o argumento? Gente, isso é falta de conhecimento. Você admitir que o general, o ministro da Defesa, cria uma comissão que vai dizer um relatório das irregularidades das urnas. Gente, isso é prova ilegal. Mesmo que ele diga que as urnas foram fraudadas, isso é prova ilegal. Prova ilegal não entra nos autos, porque o Exército, a Marinha, a Aeronáutica não tem competência na Constituição. Eu desafio o ministro da Defesa, ou o ministro do Exército, comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, a dizer que a Constituição autoriza ao Exército, a Marinha e a Aeronáutica fazer pesquisa, fazer auditoria em urna eletrônica. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica são instituições de Estado com as quais a gente tem muito respeito, eu pelo menos tenho. Eu quero uma Marinha preparada, uma Marinha educada, uma Marinha treinada, uma aeronáutica da mesma forma, que os aviões não sejam os aviões de 50, de 70, como nossa FAB, nossa Força Aérea Brasileira, só tem sucata, nossos aviões estão quebrados, eles compram aviões de segunda ordem. Eu estava lendo uma matéria ontem no Estadão, essa semana no Estadão, que eles têm que modificar o aeroporto no Rio, lá a Força Aérea no Rio, porque eles compraram um avião particular e o avião não comporta lá onde fica o hangar dos aviões da aeronáutica. Gente, isso é uma vergonha, o Brasil está sucateado. Eu quero que compre aviões bons para a aeronáutica,
aviões de carga, para quando a gente precisar da aeronáutica, ela nos servir, para não nos negar como negou trazer de Caracas, né, em 2 horas e meia, oxigênio para salvar vidas. Ela não tinha um avião, nessa crise da Covid, a aeronáutica não tinha um avião para ir a Caracas e trazer o oxigênio. Né? Teve que vir de caminhão levando 5 dias e pessoas morrendo por nossa incompetência. A gente tem que olhar para isso. Isso tudo é falta. É necessário que a gente eduque, que a gente abra os nossos corações, que a gente compreenda que os problemas do Brasil não é culpa de Bolsonaro, não é culpa de Lula. Os problemas do Brasil são para ser resolvidos. E ser resolvido de maneira com educação, um respeitando o outro. Né? E essa fundamental que o Brasil invista em educação, né? Que o próximo governo realmente crie bibliotecas. Ainda eu sei que tem gente que diz, porque o livro físico, né, vai acabar. Eu acho que o livro físico ainda leva uns 50, 60 anos, ou 2 ou 3 gerações. Por mais tecnologia que vem, aquele livro velho da biblioteca, o sebo, ainda vai ser uma fonte muito boa para a gente aprender. Então eu quero que um governo que crie bibliotecas, não um governo que incentive clube de tiros. Né? Eu quero ver nas cidades do interior, a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, né? O presidente Bolsonaro esteve aqui 2 vezes, pousou o helicóptero, pegou uma moto e foi Caruaru. Veio a segunda, fez a mesma coisa. Ele incentivou o quê? Era uma cidade pacata, Santa Cruz do Capibaribe, parece que já tem 2 ou 3 clubes de tiros, mas não vi um livro. É uma cidade que não tem uma livraria. Você não compra um livro em Santa Cruz do Capibaribe. Isso é o quê? É a falta de educação. Está errando. Não estou dizendo que o povo de Santa Cruz é errado. Não. Isso é uma cidade com mais de 100 mil habitantes, não tem uma livraria. Porque se fizer uma livraria, ninguém compra. Isso é o que? Falha da educação. Eu vejo as crianças indo para as escolas, gente, vocês não sabem como isso me entristece. Eles não levam um caderno, eles não levam um livro. Aí você pergunta, eu perguntei para um jovem de 17, 18 anos, você já ouviu falar de Machado de Assis? Ele disse, que cara é esse? Nem falei de Camões, nem falei de Shakespeare, porque senão eu ia passar vergonha. Eu passo vergonha, porque às vezes eu fico falando com a juventude, né, tentando estimular, mas que velho besta, que velho bobo. Mas quem vai pagar o pato são eles. O futuro é deles. Então a gente precisa de um governo que invista em educação. Então você só fala bobagem, você só fala besteira. Não falo besteira. Eu estou cumprindo o meu papel. Eu estou aqui, gente, dizendo a vocês que sem educação o país não tem solução. Nós vamos ser um país pobre, um país subdesenvolvido. O Brasil poderá ser o país do passado. O que foi? Porque se a gente não investir em educação, essa geração da Covid, ela é uma geração, quando daqui a 20 anos ela está no mercado de trabalho e ela não tem condições de competir, porque ela não aprendeu, porque o Estado não fez nada. O governo Bolsonaro fechou os olhos para a educação nesse período. Não investiu um centavo. O MEC virou o quê? Gabinete de pastores, né? Prometendo verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é uma contribuição das empresas, né, que empregam salário, pessoas com carteira assinada, anotada, né, principalmente com vínculo empregatício, né, e que vão lá para desenvolver a educação. O que eles estão fazendo? Distribuindo para prefeituras que se propunham a pagar propina para pastor, pagando em ouro, pagando em todo, que foi noticiado, né? Tanto é verdade que o ministro da Educação chegou a ficar preso um dia. Eu não vou discutir se a prisão foi justa ou injusta, mas o fato é que nós precisamos de esquecer o passado, nos unirmos e investir em educação. Espero que o governo Lula faça isso. Gente, muito obrigado e até a próxima.